Glória a Deus, palavra de Deus para nós, Êxodo capítulo 28. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às duas extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Versículo número 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Amém. Que palavra maravilhosa do Senhor, Êxodo capítulo 28. Esse capítulo, de maneira muito específica, nos fala sobre o chamado sacerdotal. No Antigo Testamento, o chamado sacerdotal ele era específico para Arão e os seus descendentes. E a gente percebe aqui tantos detalhes tão ricos, que às vezes uma leitura assim, superficial, pode até parecer um pouco confuso para nós hoje. Mas naquele tempo, Deus estava ali revestindo de beleza, como o texto diz, de glória. As vestes dos sacerdotes revelavam um pouco da grandeza do chamado, da beleza do chamado de Deus, ser chamado para ser sacerdote do Senhor. E sabe o que é maravilhoso? Porque a gente lê esse capítulo 28 de Êxodo e percebe que o chamado era específico para Arão e seus filhos,
Mas hoje nós sabemos que o chamado para ser sacerdote é para todos os que creem em Jesus e se tornaram filhos de Deus. Todos nós que somos do Senhor somos sacerdotes, e Jesus é o sumo sacerdote. Então, quando você lê Êxodo, nós precisamos estar com os olhos em Hebreus, com os olhos do Novo Testamento, em Pedro, que diz que todos nós somos hoje sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na verdade, o propósito de Deus é que Israel já fosse uma nação sacerdotal, mas dentro da nação, Deus tinha essa família de maneira específica separada para serem sacerdotes. E o que o sacerdote fazia? 3 coisas pelo menos importantes, que nós precisamos também fazer: ministrar ao Senhor, ministrar, louvá-lo, adorá-lo, trazendo os sacrifícios diante do Senhor; interceder pelo povo. O sacerdote é alguém que intercede diante de Deus em favor do povo. E também este sacerdote deveria servir ao Senhor. Ele estava envolvido com todo o aspecto de servir ao Senhor. E quando a gente fala de um chamado de Deus, gente, isso é algo glorioso. Se uma pessoa que tem uma grande empresa te chamar para trabalhar numa função muito especial, você vai se sentir alguém honrado. Agora, nós não estamos falando aqui de uma grande empresa, de um trabalho bem remunerado. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que nos chamou para sermos sacerdotes, ministros. E na nova aliança, essa é a expressão, ministros do Senhor. E quando a Bíblia fala sobre o chamado de Deus envolve privilégios, mas também responsabilidades. E eu quero compartilhar um pouco sobre as responsabilidades que a gente percebe em Êxodo capítulo 28, sobre os sacerdotes do Senhor. Primeiro, os sacerdotes precisavam ter vestes diferenciadas. Quase a metade desse trecho que a gente leu, nós lemos só até o versículo 30, e depois o versículo 31 em diante, vai mostrar detalhes sobre as vestes, a roupa que eles deveriam usar enquanto iam ministrar ao Senhor. Totalmente diferenciada, linho fino, uma roupa extremamente valiosa, com todos os detalhes, em cores, detalhes, e inclusive as pedras que eles carregavam. Por que Deus revela isso para Moisés? Que os sacerdotes deveriam se vestir de forma diferenciada. Porque vestes na Bíblia, elas simbolizam a nossa condição diante de Deus. Nossa roupa simboliza a nossa condição diante de Deus. E essas roupas aqui diferenciadas simbolizavam a honra e a santificação que nós devemos dar a Deus enquanto sacerdotes. Nós devemos nos preocupar em servir ao Senhor com santidade, com pureza. Essas roupas aqui simbolizavam tudo isso. Perceba no versículo de número 2, que Deus deixa muito claro: faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Deus queria que o povo olhasse para os sacerdotes e vissem nele a beleza e a glória que eles se revestiam simbolicamente através daquelas vestes para ministrar ao Senhor, para servir ao Senhor. Quando você vai a uma festa importante, quando você vai se encontrar com alguém que é importante e em uma determinada função ou lugar, nós nos vestimos de acordo com as situações que a gente está inserido. Amado, você está ministrando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Eles estavam ali, e então essas vestes simbolizavam a santificação deles, a honra, a glória do ministério. E a gente pode até pensar, mas espera aí, e na nova aliança? Será que a gente precisa também se preocupar com a roupa que a gente está diante de Deus? Eu responderia dizendo sim, e nem tanto. Sim, por um lado, porque a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus em tudo. Tudo que fizermos, façam tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, como diz em 1 Coríntios capítulo 10. Por outro lado, a gente percebe em toda a Bíblia que Deus também
ele deixa muito claro que para ele não é o exterior que importa, mas é o coração. Por isso, várias vezes, o Senhor Jesus mesmo, ele repreende os fariseus, que enfatizavam muito a beleza externa, mas o coração muitas vezes estava longe do Senhor. E não só no Novo Testamento, você percebe também Isaías dizendo: este povo honra-me com os lábios, o coração está longe de mim. O Senhor fala também através do profeta Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, é importante que a gente se vista de uma maneira que glorifique a Deus, sim, com decência, sim, como na nova aliança nos mostra, mas a gente sabe também que diante do Senhor não é a beleza ou a riqueza das nossas vestes que importam, mas um coração quebrantado. E a Bíblia diz isso para as mulheres, por exemplo, nas cartas tanto de Paulo quanto de Pedro, que a beleza da mulher deve ser de um homem interior, íntegro, santo, não porque há muitas pessoas que confundem achando: então por isso que eu preciso me arrumar muito para estar diante do Senhor. Não é bem assim. Por outro lado, aqueles que se vestem de qualquer maneira e não se importam de estarem diante do Senhor, amado, a nossa maneira de se vestir deve representar também a nossa honra ao Senhor. Quando nós vamos buscá-lo, adorá-lo, congregando, nós devemos também nos preocupar. E é interessante perceber outra coisa: Deus está mandando aqui fazer vestes tão lindas, especiais para Arão e seus filhos. E onde Arão estava? Lá embaixo do monte. E Deus já sabia que ele ia liderar o povo para uma idolatria que trouxe tanta tristeza e prejuízo. Amado, isso aqui é graça. Deus tem vestes para a nossa vida, puras e santas, mesmo sabendo das nossas falhas e erros que vamos cometer, mas Ele tem vestes, assim como lá em Zacarias fala que o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes contaminadas, sujas, e Deus traz vestes novas. Então, amado, essas vestes simbolizam a nossa condição diante de Deus. Nós, como sacerdotes, devemos sempre nos preocupar com o coração quebrantado e também uma maneira que a gente se comporta e se veste, que o nome do Senhor esteja sendo glorificado. Devemos sempre perguntar: a maneira que eu me visto, vai trazer mais glória para Deus? Isso é uma questão dos sacerdotes do Senhor. O segundo, aqui no capítulo 28, em segundo lugar, o que um sacerdote deve fazer? A responsabilidade. Primeiro, então, veste diferenciado. Segundo, o sacerdote deve interceder pelo povo, pela família, pela nação e, biblicamente falando, pelas nações da terra. Perceba no versículo 12 de Êxodo 28, versículo 12 diz que: coloque 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória dos filhos de Israel. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para memória diante do Senhor. Arão deveria entrar para ministrar ao Senhor, sempre com objetos que representavam a nação de Israel. Amado, um sacerdote, ele intercede em favor do povo. Nós devemos levar no nosso coração pessoas, cargas de oração, situações da nossa família, levar sempre diante do Senhor, como sacerdotes, representando o povo, a congregação onde nós participamos, da qual nós somos parte. Nós devemos sempre estar representando diante do Senhor. Então, Arão, quando chegava diante do Senhor, estava ali aquelas pedras, e ali representando cada uma das tribos de Israel. Nós somos chamados como sacerdotes para sermos intercessores, para que as promessas de Deus estejam se manifestando na terra. Interceder é você trabalhar para que as promessas de Deus se cumpram na terra. Deus é quem traz todas as coisas à existência, mas Deus trabalha através da oração do seu povo. Em terceiro lugar, o sacerdote também deveria discernir a vontade de Deus para o povo de Israel. Olha o versículo 30, outro detalhe interessante: ponha no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim são 2 pedras que Deus mandou fazer para que o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, ele pudesse discernir a vontade de Deus. Quando eles iam consultar o Senhor,
o Urim simbolizando que Deus estava aprovando e o Tumim que Deus estava reprovando. Então é um símbolo do discernimento da vontade de Deus. Nós, como sacerdotes do Senhor, como servos de Deus, devemos sempre estar diante do Senhor buscando ouvir a voz dEle, discernir a vontade dEle, e não buscando a Deus para que Ele faça o que a gente quer, para que Ele de alguma forma esteja suprindo as nossas ambições. Não, amado, o sumo sacerdote precisava estar diante do Senhor, buscando ouvir a voz dEle, a vontade de Deus. Nós precisamos orar disposto a ouvir a vontade de Deus e disposto a abrir mão da nossa vontade, disposto a mudar de coração e de atitude. Um sacerdote é alguém que está buscando a vontade de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, e não os nossos próprios pensamentos, conceitos, paradigmas. Todos nós temos. Ele precisava carregar no coração o desejo de discernir o plano de Deus para ele e para o seu povo. Amado, quanto mais a gente amar a vontade de Deus e amar a verdade, mais Deus vai revelando a vontade dele, mais Deus vai mostrando. Nós precisamos estar abertos para Deus mudar o nosso coração. E em último lugar, o sacerdote precisava também cultivar e ensinar o temor de Deus. E aí eu quero ler o versículo 43 para a gente terminar comentando. Nós não lemos na leitura inicial. Versículo 43 diz: os calções que estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Versículo 41 também fala: com essas roupas vista seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Então Deus aqui está deixando muito claro: vocês vão servir a mim. O Senhor é santo, o Senhor é glorioso, e Deus está dizendo: unja-os, consagre-os. As roupas debaixo deles devem ser roupas específicas, para que quando eles se aproximarem do altar, eles se aproximem com temor, reverência, para que eles não morram. Sabe, amados, eu sou de um tempo onde a gente, quando ia ministrar ao Senhor no altar, na casa dele, nós íamos com muita reverência, respeito, temor e tremor. Parece que alguns hoje estão confundindo, achando que intimidade com Deus, liberdade na casa de Deus, conceitos verdadeiros como paternidade de Deus, alguns parecem que estão confundindo tudo isso para falar com Deus, ministrar a Deus de qualquer maneira, falar o que vem na cabeça, fazer o que quer, com uma irreverência carnal, tornando a graça de Deus muitas vezes uma justificativa para viver de maneira libertina. A Bíblia fala isso lá na carta do irmão apóstolo Judas, irmão de Jesus, no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Ele diz que pessoas que estão no nosso meio que transformam a graça em libertinagem. Uma das grandes responsabilidades dos sacerdotes do Senhor é viver, ministrar e ensinar o temor de Deus. Por isso as vestes eram extremamente direcionadas por Deus, a forma, a maneira, como se vestiam, como se aproximavam do altar, senão morreriam. E não está falando aqui de um Deus que é detalhista no sentido de que qualquer coisa e erro que a gente cometer, Ele está pronto a nos punir. Não é isso. Arão não foi morto, apesar de ter dirigido uma rebelião e uma idolatria generalizada. Arão cometeu vários erros e a graça de Deus estava ali. Miriam cometeu erros e a graça de Deus estava ali. O Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento, nada mudou. Às vezes, alguns lendo, parece que Deus no Antigo Testamento era mais duro, e a gente brinca dizendo: ué, será que então Deus se converteu, aceitou Jesus e ficou o Deus do Novo Testamento? De maneira nenhuma. O Senhor é o mesmo, a graça dele estava aqui, mas o temor dele também. E 2 filhos de Arão, lá em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, eles morreram.
porque foram acender fogo estranho diante do Senhor. Deus mandou eles acender todos os dias um fogo diante do Senhor, mas era um fogo que Deus acendia, que vinha dos céus. Eles tinham que adorar, trazer as lenhas, e o Senhor acendia, mas eles ofereceram um fogo estranho. O texto não é tão claro, Levítico capítulo 10, alguns acreditam que eles estavam embriagados, ou talvez eles fizeram do jeito deles, para a glória deles, nós não sabemos tão claro. O fato é que eles morreram, fulminados pela santidade de Deus. Se nós nos aproximássemos da presença gloriosa de Deus, o que nos mataria não seria a sua ira, seria a sua santidade. Irmãos, aqueles que ministram diante do Senhor, eles queimam, serafins, eles são seres brilhantes e queimam, mas quando eles vão pegar a brasa viva diante do Senhor para tocar a boca de Isaías, eles precisam de um alicate, eles não podem colocar a mão. Irmãos, a santidade de Deus, nós só vamos começar a ter um entendimento na eternidade, quando estivermos com o corpo glorificado e incorruptível. Mas aqui, como sacerdotes, nós devemos preservar o temor do Senhor. Peça ao Senhor todos os dias, Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele restaura o temor, ele traz arrependimento, ele traz integridade ao nosso coração, não apenas na hora de ministrar, porque hoje na nova aliança nós sabemos que nós não somos sacerdotes do Senhor quando estamos no altar ou fazendo algo para Deus. Nós somos sacerdotes 24 horas por dia. Em tudo que a gente faz, nós devemos revelar o temor do Senhor e ensinar o temor do Senhor, não por medo, mas por amor, mas também por respeito, reverência à glória, à santidade do nosso Deus. Esse é o nosso chamado. Nós somos os sacerdotes do Senhor em nossa geração. Vamos orar. Pai, a Tua palavra nos ensina, instrui, edifica, corrige. A Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos alerta. Nós oramos para que a palavra que o Senhor nos dá, através de Êxodo 28, possa renovar no nosso coração a consciência, o entendimento que somos sacerdotes do Senhor. Cada um de nós é responsável de ministrar diante do Senhor, de adorar, de interceder, de representar o Senhor, de manifestar o temor do Senhor. Todos que são filhos de Deus, que creem em Jesus e se tornaram povo de Deus, são sacerdotes. Faça-nos ter consciência, não apenas saber disso no intelecto, mas ter a consciência e praticar o chamado do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.